Oi, boa tarde, meninas. Boa tarde, boa tarde. Como é que tá o sábado de vocês? Como é que está o sábado de vocês? Acho que tem umas aí que estão trabalhando, né? Acho que tem algumas que estão trabalhando. Tô aqui mandando aviãozinho. Vamos mandar aviãozinho? Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, meninas. Muito bom ver vocês aqui. Aí na esmalteria Flowers estão trabalhando, né? Tive por aí essa tarde, na Labelle. Hum, e a cliente assistindo. Oba, como é que é o nome da cliente? Já vamos começar, tá, meninas? Tô só dando um tempinho para mais algumas chegar e manda aviãozinho aí pras amigas. Que às vezes elas estão de boa agora de tarde em casa, né? E aí dá pra assistir essa live. Dá pra vir com a gente. Às vezes tá lá na frente da televisão, sem fazer nada, ou então passeando no Instagram, né? Convida pra vir pra live. Convida pra vir com a gente. Convida aí, chama suas amigas aí. Vai chamando elas, vai mandando aviãozinho. Vai mandando aviãozinho que elas vão chegando. Custódia, manda um abraço pra ela. Que bom que ela está aqui ouvindo com a gente. Vamos começar. Vamos conversar hoje. Vamos conversar mais um pouquinho. Conversamos ao longo dessa semana, né? Esse desafio. Começamos na quarta, né? Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Vamos até amanhã. Começamos na quarta-feira esse desafio de lives. Hoje e amanhã, então, será na parte da tarde. E foi uma semana muito especial. Eu aprendi muita coisa e acredito que se você me acompanhou, você também deve ter aprendido algumas coisas. E foi muito bom estar com vocês nesse tempo, nessa semana. E é muito bom aprender, não é verdade? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de aprender as coisas, gosto muito de estar lendo, ouvindo e aprendendo coisas. E eu acho que isso faz parte, né, do nosso crescimento, né, como pessoa, como ser humano. É preciso, é necessário a gente sempre buscar conhecimento, né? Buscar conhecer. Às vezes tem algum assunto que a gente não conhece muito, não sabe muito o que diz naquele assunto. Às vezes alguém conversa sobre alguma coisa, a gente fica meio assim viajando, porque, né, não sabe como se conversa naquela situação ali, porque não entende do assunto. Então é bom a gente pesquisar coisas, ler coisas, para ter um melhor conhecimento, né? Então, eu penso que a gente tá junto aqui é isso, né? É a gente ter mais conhecimento, adquirir conhecimento, né? De causas que não são coisas assim, mas esse é um assunto que eu nem vou usar muito, nem me importa muito. Não, porque a gente está falando aqui é do nosso relacionamento, da nossa vida. Então são assuntos importantes para o nosso dia a dia, não é um assunto que você quase nem vai falar, né? Então por isso que adquirir conhecimento é algo tão importante e é tão importante às vezes para nossa família, para nossa casa, para os nossos relacionamentos diários, né? Então é preciso buscar conhecimento. Mas aonde que eu busco conhecimento, né? Eu busco conhecimento nas leituras, eu busco conhecimento muitas vezes em palestras, ouço pessoas, né? E aí, quando eu passo a ouvir pessoas que têm um conhecimento numa área da qual eu não conheço, aquilo me interessa e me faz bem, porque agrega valores em mim, né? Agrega valores que me fazem bem. Então, o que eu quero aqui com vocês é entregar para vocês o conhecimento que eu tenho sobre relacionamento, que há tanto tempo eu estou estudando, estou lendo, desenvolvendo cursos, desenvolvendo palestras, desenvolvendo
terapias, né, consultorias como mentoria que a gente faz, eu e meu esposo. Então é isso que isso que eu venho trazer aqui para vocês, né? Esse desafio que eu lancei foi isso, né? Foi trazer aqui o conhecimento do qual eu tenho esse conhecimento de causa, né? Sou casada há 28 anos, eu e meu esposo temos 2 filhas, é o nosso único casamento, então a gente tem uma longa história de muitas coisas que a gente viveu. E então, depois de tanto tempo também estudando, esses últimos 8 anos estudando relacionamento, a gente nesse tempo agora eu resolvi então fazer isso, né? Bem direcionado a mulheres, né? Convidar as mulheres então para estar aqui comigo, para buscar esse conhecimento no relacionamento, desenvolver isso no relacionamento. Então, fico muito feliz de vocês estarem aqui nesse sábado à tarde. Quero só perguntar para vocês se vocês estão me ouvindo bem, porque às vezes eu falo um pouco baixo. Tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Manda aí pra mim se está me ouvindo bem. Se eu tô falando e vocês estão me ouvindo. E então a gente vai hoje falar então, hoje como eu disse, né, no início agora que estava falando, hoje nós estamos na nossa 4ª aula do desafio Multiplicando Transformação. E amanhã então a nossa última aula. E foi uma semana muito especial. Quem aqui ouviu as outras, pode dizer aí, pode dizer se tá gostando, se valeu a pena, se tá bom, obrigado filha, se tá bom, se valeu a pena essas lives que você ouviu durante essa semana, se fez você refletir alguns assuntos que são bem, né, relevantes no teu relacionamento. Como que vocês aí que ouviram, me dê um retorno aí, alguém que ouviu 1, 2, sei lá, talvez não conseguiu ouvir todas as lives, todas as 4, né, hoje, mas se ouviu e se foi bom, né, se valeu a pena, me diz aí, valeu a pena? Quem ouviu, valeu a pena? Eu quero que você diga, valeu a pena, né, e aí eu já fico feliz em saber que você gostou de participar e tá aí de novo participando comigo. Então, hoje em especial, coloca aí pra mim, hein? Não vi ninguém colocar aí se valeu a pena. Então, hoje em especial nós vamos falar sobre elogio e admiração. Que bom, Luciana. Mais alguém aí quer dizer pra mim se valeu a pena, se está valendo a pena? Hoje em especial, então, a gente vai falar de elogio e admiração, né? Um assunto, algo assim que para alguns valeu a pena, para alguns eu tenho facilidade, eu tô sempre elogiando. Outro diz assim, nossa, eu não consigo nem dizer que, sei lá, que tá bonita, né? Nem precisa fazer um elogio muito assim, cheio de frufru, né? Faça mais. Às vezes tem pessoas que têm dificuldade de elogiar, né? Tem dificuldade de dar um elogio, né? Tem dificuldade às vezes até de agradecer, né? Que às vezes é tão natural a gente agradecer, mas às vezes tem pessoas que têm dificuldade até de agradecer. Mas tem gente que tem muita dificuldade em elogiar e dizer, né? Você tá linda, você tá lindo. Eu adorei o teu perfume. Eu adorei essa camiseta que você colocou, você fica lindo de azul, você fica lindo de vermelho, sei lá, né? Dá o elogio. Tem pessoas que têm muita facilidade em fazer isso, mas tem pessoas que têm muita dificuldade em dar um elogio, por mais simples que seja, tem muita dificuldade de elogiar, né? Então, eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade de elogiar, então eu tenho que estar sempre observando em mim e ativando isso em mim. Então eu tenho que estar sempre me esforçando para dar o elogio, né? E as minhas filhas, elas podem dizer isso porque convivem comigo e sabem que eu realmente tenho essa dificuldade. Então eu faço um esforço. Mas é tão interessante
O meu marido não. O meu marido, ele tá sempre me elogiando, ele tá sempre nos elogiando, sempre elogiando eu, as minhas meninas. Ele tá sempre nos elogiando. Ele tem essa facilidade. E é tão interessante porque para quem é na linguagem do amor, já falei para vocês aqui nas nossas lives, eu já falei para vocês sobre o livro As 5 Linguagens do Amor. Ah, não tô com ele aqui. Tô com ele aqui sim. Sempre que a pessoa nesse livro aqui, né, eu sempre faço propaganda dele, né, porque ele para mim é um livro muito importante no relacionamento. E quando a pessoa linguagem do amor da pessoa é palavra de afirmação, que é uma das linguagens, quando é palavra de afirmação, o elogio para essa pessoa é importantíssimo. Então, palavras são importantes para quem é palavra de afirmação, né? Então, o meu marido, eu sou palavra de afirmação, então ele faz sempre, isso ele já tá expert nisso, então ele tá sempre usando isso comigo, ele usa muito as palavras comigo, porque eu sou palavra de afirmação, então ele sempre busca me elogiar. Eu não sou palavra de afirmação, é a minha linguagem, mas não é a minha fala, então eu não fico derramando elogios. Eu faço aquele esforço para dar elogio, mas eu gosto de receber, porque é a minha linguagem do amor, né? Então, isso também tem muito a ver com o nosso relacionamento, tem muito a ver com a vida saudável do nosso relacionamento e tem muito a ver com o elogio, né? Tem muito a ver com a palavra de afirmação, com a sua palavra, a sua linguagem de amor. Então, assim, como eu estava falando, o elogio é algo que a gente precisa fazer um esforço. Talvez você tenha facilidade. Ok, que ótimo se você tem, mas continua aqui. Aí eu sou fácil de dar elogio, então eu não vou escutar. Não, permanece aqui que você vai aprender e vai melhorar ainda mais. Então, assim, quando você tem essa dificuldade, né, em elogiar, você precisa desenvolver isso, como eu estava falando antes. Você precisa fazer esse esforço para dar esse elogio, né? E o elogio é a maneira mais comum da gente expressar admiração. Sabe quando você muitas vezes não consegue elogiar? Eu quero fazer com você uma experiência, talvez acionar uma interrogação aí na sua mente. Se você não consegue elogiar, talvez você não consiga mais ou não está mais admirando a pessoa que você convive, que você tem um relacionamento. Isso é algo muito importante e é necessário a gente diagnosticar para ter um relacionamento saudável. Observe isso, observe se você admira a pessoa que você está junto. Observe se você admira as suas atitudes, admira a fala, admira, às vezes está fazendo alguma coisa e você admira aquilo que está fazendo, sabe? Lembra lá no começo da relação, às vezes tem alguém aqui que está numa relação nova, né? Mas às vezes não, já estão aí com a relação já de alguns anos, né? Lembra lá no comecinho da relação que tudo que ele ou ela fazia, meu Deus, você admirava, você ficava assim, ai, mas é lindo, é perfeito isso que ele faz. No começo da relação a gente não é assim? Ai, a gente admira até os defeitos. A gente admira até o que é feio. A gente admira, né? Mas por quê? Porque a gente tá ali no momento da paixão, não é verdade? Vocês eram assim também no momento da paixão? Tudo vocês admiravam, tudo vocês achavam lindo e perfeito? Hã? Não é assim? Pois é. E aí então se a gente voltar lá e observar lá aquele tempo lá que a gente admirava e talvez agora não tá mais admirando porque não consegue elogiar, então porque você não consegue elogiar é porque você não admira mais. Então observe se você precisa novamente admirar. Mas como é que faz isso, amor? Como é que eu vou admirar se eu não consigo mais? Eu não acho mais admiração. Eu não gosto mais, eu me irrito. Então, Marco, eu me irrito. Eu me irrito com aquilo que faz, eu me irrito com o que fala, eu me irrito com o movimento, eu me irrito com as coisas.
que essa pessoa faz. Então você precisa se autoavaliar, precisa avaliar o seu relacionamento e ver o que você precisa modificar nisso. Talvez um dos segredos seja esse, tá? Desse livro aqui, ó. Gente, eu falo, esse livro aqui é uma chave para um relacionamento saudável. Ele é uma chave riquíssima, porque se a gente aprende a linguagem do amor um do outro, nós estamos com um tesouro na mão, porque muitas vezes a pessoa não se sente mais amada, a pessoa não parece que não ama mais ou não se sente amado, porque não conhece a linguagem do amor do outro e por isso não se sente amada e acha que não ama mais. Então, é necessário a gente descobrir. Então, muitas vezes, esse livro aqui é o tesouro, como eu digo, porque se você descobrir isso, você começa a mudar as atitudes no seu relacionamento, e aí daqui a pouco essa pessoa começa a se sentir amada, o amor começa a transbordar de novo, e aí você começa a admirar de novo, começa a elogiar de novo. Então, minhas queridas, meus queridos que estão aqui comigo, é importante demais a gente elogiar. É importante demais no relacionamento a gente admirar. Então, observe, como eu falei, é um ponto de interrogação que eu tô aqui acendendo com vocês nessa tarde. Para vocês observarem nos seus relacionamentos se você admira o seu par. Não admiro mais, Mo. Já consegui diagnosticar aqui, eu não elogio, eu não admiro mais o que ele faz. Então, meu amor, vai em busca disso. Vai atrás disso, vai buscar de novo isso que você perdeu ao longo nesses anos que vocês estão juntos. Uma das coisas que é importante para que você comece a admirar de novo, além do livro que eu falei, é você tirar o olhar crítico, sabe? E colocar no lugar do olhar crítico, você colocar o olhar de apreciação e admiração. Porque quando a gente começa a ficar com um olhar muito crítico, o nosso olhar de admiração, de apreciação, ele vai ficando atrofiado. Aí a gente não consegue mais admirar e elogiar, porque a gente só está olhando com um olhar crítico. E aí a gente só critica. Critica. Só vê defeito. Então, a hora que você começar a olhar, tirar um pouco esse olhar de crítica e olhar com um olhar de admiração, de apreciação, você vai mudar. Mas observe se o seu olhar de apreciação e de admiração está atrofiado. Então, diminua as críticas e aumente a apreciação, aumente a admiração. Isso é necessário para que a gente venha de novo ativar o elogio, a admiração no nosso relacionamento. Então, se você está observando que está faltando elogio e admiração, observe as críticas. Você está criticando muito. Pode ter certeza. Tirou um copo daqui e botou o copo lá, você já está reclamando. Tirou o chinelo daqui e botou o chinelo lá, você já está reclamando. Deixou uma toalha pendurada do lado do avesso, você já está reclamando. Você está com um olhar muito crítico. Tudo você critica. O olhar de apreciação está atrofiado. O olhar de admiração está atrofiado. Às vezes, a gente deixa o nosso relacionamento tão doente que a gente se incomoda com coisas tão pequenas, coisas que não têm valor nenhum, coisas que não vai mudar em nada. A gente briga por qualquer coisa, a gente reclama por qualquer coisa. Deixou um chinelo na beirada da cama, a gente reclama. Deixou uma camiseta meio que jogada ali pelo canto, não sei aonde, a gente já reclama. Deixou não sei o que, um prato fora do lugar, a gente já reclama. Tudo a gente reclama, porque o nosso olhar crítico tá deste tamanho, mas o nosso olhar de apreciação e admiração está atrofiado. Então, busque observar em você mesma como que tá o seu olhar. Se você está criticando muito ou se você está conseguindo olhar com admiração. Se está criticando muito, o olhar de admiração tá atrofiado, tá parado, né? Então,
Observe isso em você. Então, sempre que você não está elogiando é porque você não está admirando. Então, busque isso. Vá ver como que isso, como que você consegue mudar isso em você. Né? Porque é um esforço que a gente faz todos os dias. Como eu falei, eu não tenho o hábito de elogiar, mas eu faço o esforço. Eu tenho que fazer um esforço, né? Uma das coisas que é bem importante, porque às vezes a pessoa, quando ela não tem o costume de elogiar, ela não se importa muito como que a pessoa tá, como que a pessoa não tá, se a pessoa se vestiu bem, se arrumou direito, não sei o quê. Então é preciso fazer um esforço. Hoje pela manhã, o Xandi queria olhar um sapato para ele, e aí eu fui junto com ele. Ele quer, vamos ir lá? Vamos, eu fui. Aí fui lá com ele, e aí eu disse assim, hoje eu vou realmente fazer o papel de ir com ele, eu não vou lá igual uma coisa só pra estar lá do lado dele, né? Eu vou ter que dar a minha opinião, né? E aí fui com ele, e aí olhei um sapato, e olhei outro, e mostrei outro pra ele, e mostrei outro, me dediquei, me esforcei. Por quê? Porque se ele me levou junto, é porque ele quer a minha opinião. Ele quer saber se eu gostei, se aquilo é legal, se eu acho bom, se eu acho que vai ficar bom nele, se não vai. Então, quando a gente não se importa um com o outro, a gente não tá nem aí. A gente não vai se esforçar para nada. Então, a gente nem se esforça para elogiar, a gente não se esforça nem para admirar, porque a gente não tá nem aí pro outro. Mas se eu quero retomar o meu relacionamento, se eu quero ter saúde no meu relacionamento, se eu quero viver um relacionamento saudável, eu preciso estar atenta a essas coisas. Coisas simples. Ah, Morgana, isso aí é coisa simples no relacionamento, isso aí é bobice, tu nem sabe o que eu tô passando. Nossa, eu tô num relacionamento que, olha, só pela misericórdia de Deus, só se o Jesus voltar do lado do céu. Queridas, eu quero dizer para vocês que são coisas básicas que deixam um relacionamento doente. Não são coisas assim, um casamento, um relacionamento, quando ele termina, quando ele separa, quando acontece o divórcio, ele não tá, a pessoa não se divorciou hoje. O divórcio dela começou lá atrás, há muito tempo. Entende? Então eu tô falando aqui de elogio, de admiração e de crítica, que são coisas importantes dentro do seu relacionamento. Aí você tá me dizendo que, não, mas lá em casa tá de perna pra cima, tu não tem noção. Pois é, mas se tá de perna pra cima, isso também está faltando. Então, observe o que está faltando, o que você não faz mais e você fazia lá no passado. Lá quando você admirava, quando tudo era belo, tudo era bonito, não tinha defeito, quando tu não enxergava os defeitos, observa lá. Observa lá naquele tempo lá. O que tu fazia que agora tu não tá fazendo mais. Entende? Então, é importante você observar e ter essa leitura, vamos dizer assim, no seu relacionamento. Essa leitura de quanto eu não faço mais isso, eu não faço mais aquilo, eu não digo mais assim, eu não digo mais assado. Então, assim, Morgana, mas aí, tu foi lá para comprar ver um sapato pro Xande, mas é uma coisa tão simples. Pode ser para você. Para você, você pode achar que é simples, que não é nada, mas não é importante. Primeiro, porque ele queria que eu estivesse com ele. Segundo, porque é importante eu estar com ele. É importante eu estar quando ele quer que eu esteja também. Né? Assim como é importante quando eu quero que ele esteja comigo. E é assim que a gente cuida do nosso relacionamento. São em pequenas coisas, coisas que vão acontecendo no nosso dia a dia. E a gente tem que ir cuidando e cultivando todos os dias para que amanhã, lá no futuro, não esteja totalmente doente, totalmente minado de ofensa, totalmente minado de dor, totalmente minado de coisas ruins, de lembranças ruins. Entende? Então construa a sua relação, vá construindo a sua relação. A sua relação, ela não é hoje, ela vem sendo construída dia após dia. Dia após dia você constrói a sua relação. O casamento,
O relacionamento, ele é construído todos os dias, é uma construção. Então a gente precisa cuidar de coisas que a gente olha e parece que são tão pequenas, mas é tão importante para o relacionamento. Então, às vezes, hoje existem muitas pessoas que não têm mais esperança nos relacionamentos, não acreditam mais nos relacionamentos, porque só o que escutam é que casamento é tudo igual, que é tudo uma porcaria, é tudo farinha do mesmo saco. Não é assim? As pessoas não têm mais esperança nos relacionamentos. Querida, se você está hoje vivendo um relacionamento, se entregue, faça um esforço. Existe uma maneira de tratar o nosso relacionamento para que ele seja saudável, e saudável sempre, e saudável por muito tempo, saudável até, sei lá quando, até o fim. Entende? Então, busque isso, busque conhecimento. Eu falei no começo aqui, eu estava falando sobre buscar conhecimento sobre aquilo que a gente não conhece. A gente, quando casou, a gente não foi fazer um curso para saber como é que era um casamento, a gente não fez uma faculdade para saber como que é um relacionamento. A gente não fez uma faculdade para estudar o que é um relacionamento. Não! A gente simplesmente entrou para ele. E aí, como que faz? Como que constrói esse casamento? Como que constrói esse casamento saudável? Como que constrói uma relação saudável? Falo de casamento, mas tô falando de relacionamento, né? Como que a gente constrói um relacionamento saudável? Como que a gente busca? Quais são as ferramentas que eu preciso ter para ter esse casamento saudável? A gente não faz um curso, a gente não sabe, né? Mas existem coisas que a gente precisa aprender. Então, às vezes eu tô aqui falando de elogio e admiração e você tá achando que não é nada. Queridos, é muito. É muito, porque são coisas que você perdeu ao longo do caminho, coisas que você foi perdendo ao longo do caminho, e hoje, às vezes, o seu relacionamento pode não estar tão saudável assim, porque você não está se importando com pequenas coisas que você perdeu nessa caminhada, coisas que você perdeu nesse tempo de relacionamento. Então busque, e eu quero dizer, eu sempre digo, e todas essas coisas que eu digo, muitas vezes elas não valem só apenas para o nosso relacionamento amoroso, muitas vezes vale para o nosso relacionamento com as pessoas que nós vivemos, com os nossos filhos, com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho, com muitas pessoas. Tudo isso às vezes que eu estou falando vale também lá dentro do seu trabalho, vale lá junto com a sua família, com seus pais, com seus irmãos. Isso vale muito. Dizer para uma pessoa, para um irmão, para um amigo que você admira é muito importante. É uma palavra que faz a pessoa se sentir amado muitas vezes. Então, busque fazer isso. Busque fazer isso. Às vezes a gente faz com as pessoas estranhas lá na rua e não faz com as pessoas que a gente convive e ama todos os dias. Então você precisa fazer isso com as pessoas que você mais ama. Você precisa dizer o quanto elas são importantes, o quanto elas são lindas no que estão fazendo, o quanto elas são esforçadas, o quanto elas são dedicadas, o quanto elas são fortes, o quanto elas não são desistentes, elas insistem, elas persistem, elas perseveram. Você às vezes não sabe o quão importante é uma palavra que você diz para uma pessoa. Uma palavra só que você diga para uma pessoa. Às vezes você dá um gás no dia da pessoa, você dá um up na vida da pessoa naquele momento que você não tem nem noção. E não te custou nada. Custa alguma coisa você dizer isso assim, olha, você é corajosa. Você é corajosa em fazer isso. Você é top. Você é assim, nossa, você tem uma alegria. Ah, eu gosto do teu sorriso. Ah, eu gosto do teu abraço. Gente, não custa nada e a gente às vezes não faz. Né? Eu tô falando pra mim mesma, porque eu também às vezes não faço. Que coisa, por que eu não faço mais? Que raiva. Eu poderia fazer muito mais e às vezes não faço. Então não custa nada dar um elogio, não custa nada, né? Não custa nada elogiar, né? A Mai faz as minhas unhas, mas é linda, olha aqui, Mai, ó. Amo. Ela é uma manicure maravilhosa, ótima. Amo o que faz. E aí? É só elogiar.
né? É só elogiar a minha filha, a Mariana. Me ajuda, dedicada em me ajudar aqui os meus propósitos aqui no Instagram, me ajuda e cria comigo, e bate foto, e me ajuda a desenvolver as coisas. Meu Deus, é uma preciosa, olha o valor que ela tem para mim. O valor, porque se ela não me corrige, se ela não fala, se ela não me chama, se ela não me ensina, eu não sei fazer. Mas ela tá ali se dispondo, então, meu Deus, minha filha, obrigado, meu amor. Tu é uma maravilhosa da mãe. A Luísa corrige os meus textos, porque ela é ótima em português, aí corrige os meus textos, né? Me incentiva, diz que eu sou linda, maravilhosa. Essa é minha filha. Então, assim, meu Deus, isso é importante demais nas relações. É importante demais a gente receber essas palavras de admiração, de elogio. Então, a gente precisa buscar isso, né? E então busque transformar suas críticas construtivas, né, em elogios construtivos. Tira essa crítica construtiva e construa elogios construtivos. Às vezes a crítica, princesa, ela me chama também. A Mariana tá dizendo que eu sou linda. Olha, mas não são umas coisas fofas demais da mãe? São, gente. São coisas demais, mais lindas da minha vida. Aí, então, assim, quando eu diminuo as críticas, né? Essas críticas que a gente diz que é construtivas e construo elogios construtivos que vai realmente fazer uma grande diferença no seu relacionamento. E tire esses olhos aí toda a vida para as coisas negativas e olhem com um olhar positivo para as coisas. Quando você faz isso, quando você deixa as críticas de lado, você começa a parar de olhar muitas coisas negativas e começa a olhar o lado positivo das coisas. Comece a olhar o lado positivo, mas, amor, não, o negócio tá difícil. Aí tu pensa que é fácil olhar com o lado positivo. Tudo na vida tem um lado positivo, minha gente. Tudo que acontece até de ruim tem um lado positivo. Aí vai do ângulo que você olha, da forma que você olha. Se você só quer olhar para o lado negativo, você não vai encontrar o positivo. Mas se você olhar, você vai encontrar. Nem que seja só para você mesmo. Ou só você mesmo que está enxergando. Porque é algo que você precisa mudar dentro de você mesmo. Você se autoavaliar e se conhecer. Então vá olhar. Sempre tem um lado positivo de uma coisa ruim. Sempre tem algo que pode transformar ali, mudar e deixar de ser negativo, né? E ser positivo. Tem um lado positivo. E o elogio, ele tem o poder, né? Vou usar essa palavra. O elogio, ele tem o poder de motivar o outro. Ele tem o poder de o outro se sentir animado, do outro se sentir empoderado, de se sentir encorajado. O elogio tem isso. Gente, eu tô falando disso porque eu falo de cadeira. Porque, como eu falei antes, a minha linguagem do amor é palavra de afirmação. Então, eu falo de cadeira. Quando eu recebo um elogio, algo que me encoraja, que isso me impulsiona aí, me impulsiona sabe, a fazer, a não desistir, a conquistar. Então vá, desenvolva isso, pratique isso, né? Às vezes a gente fica olhando só os defeitos dos outros e os nossos defeitos. Será que eu tenho só um defeito? Imagina se essa pessoa começar a olhar só para os meus defeitos. Imagina o Xande que faz isso bem, que ele me elogia bem, ele desenvolve isso comigo, se ele começar a olhar só os meus defeitos. Acabou, né? Porque ele vai ver milhares e milhares e milhares, porque eu tenho milhares, assim como ele também tem. Mas, se a gente continuar buscando a sabedoria para que a gente consiga desenvolver o elogio, a admiração, porque a grande sabedoria está em enaltecer, em elogiar, né? Em admirar as qualidades das pessoas e ignorar os defeitos. Então a gente precisa buscar essa sabedoria para enaltecer, para elogiar, para ignorar os defeitos. Então ignore os defeitos, busque a sabedoria para você achar
o elogio, achar a admiração que foi perdida ao longo da caminhada, que começou se perdendo lá atrás, lá no início do relacionamento. Depois que a paixão terminou, aí começou a diminuir a admiração, começou a diminuir o elogio. Então comece a buscar lá de novo, comece a ver o que você fazia, o que você dizia, né? E comece a desenvolver isso de novo no seu relacionamento. A grande sabedoria está em enaltecer, em elogiar no relacionamento as qualidades e ignorar os defeitos. Então, ignore os defeitos, ignore, não supervalorize. A gente muitas vezes fica supervalorizando os defeitos e não olha as qualidades e deixa as qualidades lá no chão, deixa as qualidades escondidas, não se importa com as qualidades, porque fica enaltecendo os defeitos, enaltecendo aquilo que a pessoa faz que não é tão agradável, tão bom, né? Então, para termos uma relação saudável, é preciso sabedoria. É preciso sabedoria e aí a gente precisa buscar o conhecimento das coisas, saber das coisas. Então, como eu disse, busque sabedoria no seu relacionamento. Busque saber sobre assuntos dentro do seu relacionamento que você não sabe. Você não sabe como sair dessa situação. Você não sabe como sair disso que você está vivendo. Busque sabedoria para saber isso. A palavra de Deus em Provérbios 4, eu gosto muito de Provérbios. Provérbios 4, 7 diz assim, ó, o conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria, use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Isso é a palavra de Deus. Provérbios, capítulo 4, versículo 7. O conselho da sabedoria é a sabedoria dando conselho para nós. Procure obter sabedoria. Use tudo o que você possui. Use tudo o que você possui. Use toda a sabedoria que você tem para adquirir entendimento. Então, busque toda a sabedoria que você tem para adquirir entendimento das coisas, para você entender as coisas. Entender que você precisa, às vezes, deixar a crítica, né? E deixar essas críticas construtivas e buscar o elogio, e buscar a admiração, buscar olhar as coisas do lado positivo das coisas. Vocês estão me entendendo? Então, é necessário que a gente tenha, dentro do nosso relacionamento, sabedoria para conseguir ter uma relação saudável, construir uma relação saudável. Construa uma relação saudável, construa uma relação que você pode viver dias melhores, fazer coisas melhores no seu relacionamento. Dedique tempo para conhecer a pessoa que está ao seu lado, dedique tempo para você ouvi-lo, dedique tempo de qualidade, olho no olho, né? Dedique-se, não fique só trabalho e internet que roubam o nosso tempo, mas esteja ali verdadeiramente vivendo aquele momento. Pode ser pequenos momentos, mas com bastante intensidade, cada momento que você vive, né? Então eu quero também, mais uma vez, convidar vocês, já continuando aqui, mas convidar vocês para amanhã estar comigo, acredito que nesse mesmo horário, depois eu vou botar no Stories, para estarmos aqui na nossa quinta aula, que é o último dia do nosso desafio. Lembrando que se você está aqui, você talvez não esteja lá no grupo, aonde lá depois dessa live eu mando algumas perguntas, um testezinho, vamos dizer assim. Então aí na minha bio tem um link, você clicando ali no link, você entra para o grupo e ali eu mando conteúdos todos os dias e ali vai algum testezinho sobre isso que nós falamos hoje. Então fique ligadinho, se você ainda não faz parte dessa comunidade, que eu digo que é a minha comunidade de borboletas, vai até lá no nosso Multiplicando Transformação, nosso desafio, e conheça junto conosco, cresça conosco, e é maravilhoso o que a gente está aprendendo, o que a gente está desenvolvendo. Amanhã então é a nossa quinta aula do nosso desafio.
Então hoje falamos sobre crítica e elogio. Amor, eu queria que tu viesse aqui um pouquinho. Não sei onde é que tu tá, se tu tá me ouvindo, se tu não tá no meio da casa. Xande. Então, busque elogiar. Busque elogiar, não importa quem. Não importa quem é. Não importa se tá, às vezes, você tá olhando assim, tem tanto defeito, tem tanta coisa que eu não tô me agradando. Tire esse olhar crítico e construa um olhar de elogio, construa um olhar que você pode modificar, coisas que você pode mudar no seu relacionamento. São coisas simples, coisas básicas no nosso dia a dia, e você vai modificar e transformar o seu relacionamento vai passar a ser muito mais saudável. Muito mais saudável. Eu queria convidar o Xande para vir daqui, mas ele não tá vindo. Eu acho que ele tá ocupado fazendo alguma coisa aí dentro de casa. Talvez não tá conseguindo nem me ouvir. Tô escutando a voz dele, eu acho que ele não tá me ouvindo. Acho que ele tá conversando com alguém. Então, eu queria convidar você, se tem aí alguém aqui, né, que tá num relacionamento, que é isso aí, minha filha. Se os teus olhos forem maus, tudo será mal. Tudo ao seu redor parece que está ruim, né? Precisa mudar o foco, né? Para olhar o que tá bom, porque tem coisas boas. Hoje, eu e o Xande estaremos no Ministério Teu Reino, uma reunião para casais, para pessoas que estão aí em relacionamento. Hoje à noite, às 20 horas, eu e o Xande vamos estar no Ministério Teu Reino, aqui em Araranguá, final da Getúlio Vargas. Lá no final da Getúlio Vargas, nós vamos estar lá numa reunião para casais, às 8 horas. Quem tem aí o relacionamento, convido vocês para vir com a gente, para estar lá com a gente. Será uma alegria ter vocês lá. E, então, lembrando que amanhã é a nossa 5ª aula do desafio Multiplicando Transformação. Se você gostou da aulinha que você ouviu agora aqui, bate palminha aí para mim, manda borboletinha para mim, que eu vou saber que você gostou dessa aula. Manda borboletinha para mim, porque vocês sabem que eu sou apaixonada por borboletas. Borboletas, elas representam muito para mim. Então, elas saem do casulo e vão voar, né? E o tempo de casulo acabou. Então, voar como uma borboleta, ser livre como ela, né? E não existe nada mais importante para nos fazer livre do que isso aqui, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos liberta, ela nos ensina e ela nos transforma, ela nos cura, ela nos restaura. Hoje eu vivo por ela, vivo pelos ensinamentos dela e quero convidar vocês a viver também pelos ensinamentos de Deus, porque tudo que eu tenho passado para vocês aqui eu tenho aprendido na palavra de Deus. Então, amanhã, nossa 5ª aula da nossa live. Vamos estar aqui novamente juntinhas, encerrando a última aula amanhã. Se você não está ainda lá no nosso grupo de borboletas, corre lá e entra lá na minha bio aí, clica no link e vem para o nosso grupo de borboletas, que lá nós temos muito conteúdo e muita coisa ainda vai ser produzida e muito conteúdo vai ser divulgado e entregue lá naquele grupo. Vem com a gente, entra lá, convida as amigas, faz parte com a gente desse lugar, desse grupo. É com muita alegria que eu tô aqui com vocês e eu desejo a vocês um excelente sábado. Vou deixar a live salva para, se talvez a sua amiga não assistiu, você manda para ela. Então vou deixar salva e amanhã eu espero vocês aqui de novo para que a gente continue esse desafio multiplicando transformação. Beijo, link na bio para entrar no grupo. É isso aí, filha. Beijo, um ótimo sábado para vocês. Que vocês tenham um sábado bem especial. E quem quiser vir com a gente lá comigo e com o Xande no Ministério Teu Reino, às 8 horas nós estaremos lá. Beijo, fiquem com Deus. Deus abençoe. Um ótimo fim de semana. E amanhã a gente se vê. Beijão. Beijo, minha mãezinha.